Bom dia, estamos começando mais um Mulheres no Comando. Hoje vamos falar Brasil e Itália. Temos uma convidada super especial, Hilária Bizanti, que ela é diretora didática da Academia Italiana. Temos assim uma super honra de tê-la aqui. Vai falar sobre o mercado da Itália, contar pra gente como é que funciona lá. Ela que tem uma grande academia aqui, aqui em Campinas, né? Eles são uma grande referência em cursos para você que quer aprender italiano, entender mais sobre isso. Eu vou já solicitar aqui, ó, a participação dela ao vivo. É uma grande mulher, tem uma história de vida linda, chegou aqui no Brasil trazendo muita bagagem e eu fiz questão de convidá-la aqui para participar com a gente. Oi, Hilária, seja muito bem-vinda, Mulheres no Comando. Para a gente é uma honra tê-la aqui com a gente, para a gente conversar, para a gente falar um pouquinho da Itália, falar um pouquinho da academia. Tudo bem, Célia? Academia, eu falei academia antes, né? Mas é academia, minha gente. Tem que falar italiano certinho. Seja muito bem-vinda. Eu quero que você comece aqui contando pra gente um pouquinho da sua história, porque eu acho que faz parte, assim, do Mulheres no Comando, contar sobre as histórias das mulheres que são referência, mulheres que estão trazendo aí grandes bagagens, né? Assim como você, diretora didática da academia. Na qual a gente tem um grande apreço, são um curso maravilhoso que a gente tem, né, tanto orgulho de contar. Seja muito bem-vinda e pode se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem. Buongiorno a tutti. Buongiorno! Bom dia a todos. E, Christian, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje de manhã contando um pouquinho da minha história de empreendedorismo aqui no Brasil e um pouquinho da minha história pessoal aqui. Sim. Bom, como você disse, meu nome é Hilária, e aqui no Brasil não é tanto comum, mas na Itália é um nome bastante comum, só que escreve sem H. Hilária, sem H. Eu sou italiana, eu venho de uma cidade que chama Lecce, na região Puglia. É o Salto da Bota, assim, para vocês visualizarem. E eu moro aqui no Brasil há 18 anos, são quase 20 anos. Fizeram 18 anos em março. E, enfim, aquilo que me trouxe aqui. Vamos começar um pouquinho do começo, quando eu estava estudando na Itália, quando era a hora de decidir que faculdade escolher na Itália. Eu sempre tive a motivação de conhecer, assim, o intuito de conhecer outras línguas e outra cultura. E quando eu tive que decidir que faculdade, eu não tive dúvida. Eu escolhi um curso que chamava Língua e Literatura Estrangeira, que seria línguas estrangeiras, né? Para conhecer um pouquinho sobre língua, sobre a cultura, sobre a história, sobre a geografia de outros países. Eu escolhi espanhol e inglês. O português não estava no meu radar, tá? Mas eu vou explicando por que entrou. Sim. E durante a faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar no exterior. É uma bolsa de estudo, intercâmbio, na verdade, europeu, que chama Erasmus. É um programa que existe faz muitos anos, desde os anos 90, que tem a possibilidade de você estudar, fazer uma experiência de um ano acadêmico em uma faculdade da Europa. E aí escolhi a Universidade de Salamanca, na Espanha. E lá na Espanha, eu continuei meus estudos. Eu tive a possibilidade de fazer um estágio em uma escola do estado que chamava Escola Oficial de Idiomas. Era uma escola do governo espanhol que oferecia cursos de língua estrangeira. Italiano era uma língua estrangeira. Eu comecei a trabalhar como leitora, como professora lá. E aí foi lá que eu me descobri. Eu descobri realmente minha paixão. Eu descobri outra paixão que depois eu vou contar. Ao longo da vida, né? São tantas que a gente vai descobrindo. Exatamente. E aí, eu comecei a lecionar, né, dar a aula de italiano como leitora, e eu descobri que a minha missão, que era aquela de ensinar, o ensino foi uma descoberta grandiosa, porque eu vi que o ensino, ensinar aquilo que você ama, que você gosta,
muda a vida. Muda a vida de quem está aprendendo, mas de quem está ensinando. Então, eu tive certeza lá, eu tinha 19 anos, 20 anos, que isso seria a minha missão, o meu trabalho, aquele de ensinar. E aí, eu descobri na Espanha outra paixão, que era em carne e osso, que era um brasileiro. Ah, E aí foi com a confirmação. E aqui entra o Brasil, né? Na minha... Entendi. Uhum. Aí eu... Através do amor. Lindo. Exatamente. Eu, Uhum. tudo que eu, seja profissionalmente, que tudo escolha que eu fiz na vida, foi por amor. Sim. Foi por amor que, então, decidi visitar o Brasil. Tá. E aí, estamos falando, era 2007, isso, muito tempo atrás. Uhum. E aí, eu não imaginava, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, nossa, é um país tão distante, são 12 horas de avião, o que vai esperar lá? Quando cheguei aqui, eu fiquei encantada com esse país, sobretudo pelas pessoas, pelo acolhimento das pessoas, essa cultura riquíssima que vocês têm aqui no Brasil. E descobri outra coisa, eu me senti em casa porque, na verdade, todo mundo falava, você é italiana porque meu avô, meu bisavô, todo mundo contava a própria história. Então, eu percebi quanto a Itália e o Brasil tinham relacionamento até de vidas passadas, essa conexão de vidas passadas, de gerações anteriores, né? E eu me apaixonei, eu falei, é aqui que eu consigo conciliar meus dois mundos. Essa paixão pelo ensino e o Brasil, ensinando para brasileiros que querem se reconectar com suas raízes. Então, é através da língua italiana, o ensino da língua italiana, que eu encontrei minha missão. Então, para fazer isso, eu me especializei, eu fiz um mestrado aqui, fiz em Campinas, e numa... Você é campineira também, né? Eu não, meu marido é campineiro, mas eu moro em Campinas. Minha filha é campineira. Eu amo Campinas. Desde que eu conheci ele, eu sempre falei, quero morar em Campinas. A gente morava em São Paulo, né? Quando eu conheci. Ele foi para lá, mas aí eu falei, eu amo Campinas, eu acho a cidade maravilhosa. Eu também. Campinas me abraçou, me acolheu. E aí, em Campinas, eu fiz um mestrado em uma faculdade com patrimônio para campineiro, que é a Unicamp. E eu me especializei no ensino de italiano para brasileiro. Então, eu abracei essa missão e comecei a trabalhar também como professora em uma escola, depois virei coordenadora e hoje, a partir de 2015, eu sou diretora didática da Academia Italiana Pellegrini. Então, foi a primeira escola onde eu comecei a trabalhar, que hoje eu tenho orgulho de dirigir na parte didática. Então, esse é um pouquinho da minha história, resumindo quase 20 anos em 3 minutos. Conseguiu, maravilhosa. Mas assim, eu sou apaixonada pela Itália, eu descobri há pouco tempo que a gente tem essa conexão. Fui para a Itália já sem saber que eu tinha descendência. E aí, ano passado, eu consegui tirar, e agora meu marido está fazendo curso com vocês para tirar a cidadania via matrimônio. Apesar de todas as coisas que estão acontecendo aí na Itália, né, as dificuldades que a gente todo mundo está sabendo, depois a gente dá um spoiler sobre isso. Mas eu quero começar aqui já falando que a escola tem um diferencial maravilhoso, né? A didática que vocês trabalham também é muito boa e vocês têm um respaldo também profissional, de grandes profissionais aí, e vocês são a única academia, a única escola, né, em Campinas que pode aplicar essa prova, né? Então, depois você também comenta sobre isso. Antes de a gente falar sobre esses detalhes desse curso, eu queria que você falasse sobre os desafios que você enfrentou quando você chegou aqui, que eu acho que esses são como a gente quer contar da sua história. Quais foram os maiores desafios até você chegar hoje como diretora didática da Pellegrini? Bom, com certeza o meu maior desafio quando cheguei aqui foi a língua. Sim. Com certeza. Foi difícil. Porque eu já comentei, eu fiz a minha faculdade, eu escolhi espanhol e inglês, então eu não falo uma palavra de português. E um desafio gigantesco foi realmente a língua. E esse é o motivo pelo qual foi tudo acontecendo, né? Foi acontecendo que eu morei aqui no Brasil porque eu conheci meu marido. Mas, assim, uma coisa que é importantíssima se você quer empreender, você quer, é a língua. A língua é
a chave que abre portas, tá? Então, é um elemento fundamental se você está pensando, por exemplo, de fazer uma carreira fora ou criar, né, essa ponte. Então, a língua, com certeza, é um desafio gigantesco e que, enfim, depois eu fui aprendendo português, eu consegui fazer até o mestrado, mas a língua foi a primeira coisa. E depois, claramente, alguns traços culturais, que a gente fala, né, que italiano, brasileiro são parecidos, mas tem alguns traços culturais que você tem que aprender a lidar. E a língua ajuda nisso, Trisha, porque a língua é o maior veículo de cultura de um país. Então, sobretudo quando a gente fala de Itália, onde não é como, por exemplo, no inglês. O inglês é falado em vários países do mundo, né? E reflete culturas diferentes. Mas o italiano é uma conexão muito forte entre língua e cultura. Então, aprender a língua italiana O maior desafio. a possibilidade de você conhecer a cultura de um país que é importantíssimo nas relações pessoais e nas relações profissionais também. Quando eu fui para Itália, eu senti muito isso. Eu ainda não falava italiano, né? Ainda não sou perfeita no italiano, mas na época eu não sabia nada. E eu via essa dificuldade. Eles gostam, né? Que você pelo menos demonstre que você quer aprender, que você quer entender, que eles, né? Eles gostam de falar a língua deles, eles não gostam de falar a língua de quem tá chegando. Mas, assim, a cultura italiana ela é muito forte aqui e admirada no Brasil. Eu sou particularmente fãzaça da Itália, eu amo de paixão, quero fazer viagens para lá esse ano, se Deus quiser. E como a Academia Italiana utiliza essa paixão que o brasileiro tem para conectar assim, com os brasileiros, eu acho que vocês conseguiram trazer muito disso. Eu vejo que vocês fazem muitos eventos e vocês conseguem trazer essa conexão entre Brasil e Itália. Como que vocês utilizam isso, essa paixão do brasileiro pela Itália? Bom, não é somente paixão, mas é realmente um laço de sangue, né? Que aí Brasil tem com a Itália. Então, assim, como eu falei, a gente quer reconectar, quer construir pontes, reconstruir pontes entre pessoas, entre culturas, através do ensino da língua, mas não somente da língua, como você falou. A gente sempre está trazendo eventos culturais para conhecer um pouquinho de todos. É così. Às vezes se fala de cultura italiana, mas existem várias culturas italianas, vários aspectos da cultura, não é somente gastronomia, né? Sim. Então todo mundo fala, é pizza, polenta, é spaghetti, mas tem vários traços da cultura, como por exemplo o teatro. Na semana passada a gente trouxe uma peça para o Castro Mendes de Campinas, baseada em um grande dramaturgo italiano. O teatro italiano é referência mundial, por exemplo. Então, a gente trouxe uma peça teatral baseada em um texto do Dario Fo, que é um grande dramaturgo italiano e foi prêmio Nobel de Literatura. Então, trouxemos essa peça para Campinas completamente gratuita. Encerrou na semana passada a Semana da Comunidade Italiana de Campinas e a gente quis trazer isso aberto à comunidade para conhecer um pouquinho mais desse traço também, do teatro italiano, que é referência no mundo. E depois, além disso, a gente faz também viagem para a Itália, mas são viagens que não são comuns, não são aquelas viagens que você vai no supermercado e compra empacotada na prateleira do supermercado. Uhum. Então, a gente faz viagens experienciais na Itália. Esse ano, por exemplo, a gente está levando, está fazendo, está organizando, está tudo esgotado, tá? Isso que eu ia falar, que assim, eu já tentei até entrar aí na turma de vocês, mas tá tudo esgotadíssimo. Vocês nem anunciam e já acabou. Exatamente. A gente... Eu ia falar sobre isso, que é o grande diferencial da academia. Vocês têm uma relação entre a cultura italiana e o Brasil, e esse entendimento do que é bom, né? Vocês mostram realmente, e vocês segmentam também. Eu vejo que tem evento que é mais para os carros, para quem gosta de carros, a parte de Itália. A parte de arquitetura, eu até falei para a gente fazer uma parte que eu trabalho com imóveis, corretores, essa parte a gente ir de encontro mais com a parte de arquitetura da Itália, que é incrível, design também. Então, eu acho que vocês têm essas aberturas que são incríveis, né? Sim, sim, é exatamente isso, que a gente quer mostrar não somente a gastronomia que é mais explorada, né? Claro, porque a gastronomia italiana é indiscutível, Sim. né? E Mas assim,
tem vários outros viés, né? Por exemplo, o teatro, as viagens, os carros, design italiano. Estava falando dessas duas viagens. A gente vai levar quase, não, são 70 pessoas, né? Divididas nessas duas viagens para Puglia, para a minha região, para conhecer um pouquinho dessa região, mas são viagens para estudar italiano e para fazer experiência. Então, por exemplo, a gente vai aprender a fazer, por exemplo, mozzarella, queijos italianos lá na Puglia. Ou vamos visitar, por exemplo, vinícola, como, por exemplo, Primitivo de Manduria, que é um vinho muito conhecido da minha região. Então, a gente vai fazer experiências nessas viagens. E depois temos outra viagem também, que está toda esgotada, para o Motor Valley, que é o Vale dos Motores, né? Na Emília-Romagna, na região norte da Itália, aonde a gente vai ver essa parte da engenharia, da tecnologia, do design italiano no âmbito automobilístico. Esse Motor Valley, esse Vale dos Motores, é um referencial no mundo, onde tem a fábrica Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati. Então, está tudo lá concentrado. E a gente vai conhecer um pouquinho isso, que faz parte da história e da cultura italiana. Então, a gente dá estas experiências e fazer com que as pessoas conheçam isso, além da gastronomia, também essa parte da Itália. Com certeza. Estão falando aqui que o Motor Valley vai ser um sonho, essa viagem vai ser muito top. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que isso que vocês fazem de conectar, né? Essa conexão que é o grande diferencial da academia. E eu gostaria até de você falasse assim, porque isso abre portas, como você mesmo falou que a língua abre portas. Essa é uma oportunidade para quem gosta de conhecer outras línguas, para melhorar no seu âmbito profissional também, né? E essa conexão, assim, o que você acredita que traz de bom para as pessoas que estão aqui, que querem, eu sei que esses estão esgotados, mas conhecer também a academia, conhecer o trabalho de vocês também. O que você acha que seria o diferencial, além dessas viagens? Bom, o diferencial da academia, com certeza, são os professores. Eu sou professora, eu sou diretora, mas assim, eu não largo o osso do ensino, que é a minha paixão. Então, eu também sou professora da academia. E o diferencial é que os professores na academia não são somente pessoas que falam italiano, que são italianos. Elas sabem ensinar italiano. Isso é um diferencial, porque pensa um pouquinho, Trisha, você saberia ensinar português para uma pessoa? Se você não tem, né, essa skill, essa habilidade de ensinar a própria língua. Então, assim, nossos professores são formados, têm cursos no Brasil e na Itália para ensinar. Uma coisa é saber falar, uma coisa é saber ensinar, né? E como você falou, outro diferencial da academia é que a gente cria essa ponte entre Itália e Brasil, mas realmente tem essa ponte. A gente tem convênio com várias escolas italianas, com duas faculdades, universidade italiana muito renomada, que são a Universidade de Roma e a Universidade de Siena. E a gente é habilitado a fazer a certificação internacional de italiano, a única escola de Campinas e região. Tá? Então, somos os únicos que a gente aplica essa prova, que é reconhecida na Itália, mas no mundo inteiro. Então, é importante para quem, por exemplo, quer colocar no currículo, por exemplo, uma certificação internacional, ou, por exemplo, quer reconhecer a cidadania italiana por casamento, agora é exigido. Quem sabe no futuro será exigido também para a cidadania por descendência. Então, é algo oficial e que a gente tem como diferencial, né? Essa ligação com instituições italianas. Perfeito. E muitos brasileiros têm o sonho de estudar na Itália, né? Eu sempre falo que aqui no Brasil não tem tanto como os Estados Unidos, talvez, esse marketing, mas as escolas italianas são maravilhosas e vocês poderem trazer isso de lá para cá, sem a pessoa precisar estar lá, isso é uma grande comodidade também, né? Quais caminhos vocês oferecem para essas pessoas que têm o sonho? Você acha que é necessário estar lá?
porque eu acho que vocês conseguem unir, né? A pessoa faz o curso aqui, online, ao vivo, isso eu acho um diferencial com vocês também muito incrível. E fazer essas viagens para que eles consigam entender como é que funciona o mundo, não necessariamente estar lá morando, né? Só através das viagens. Exatamente. Então, assim, você comentou, né, das aulas online, a gente sim tem online ao vivo, tá? Então, é como se fosse presencial, porque o professor e a aluna está lá, se prepara para a aula, então não é gravada, tem interação com o professor, mas também a gente tem sede física em Campinas, onde, inclusive, a gente aplica as provas e tem turmas presenciais também. Então, quem quer estudar pode entrar em contato com a gente. Se quer fazer uma experiência na Itália, a gente é também central de intercâmbio. Seja para fazer, por exemplo, uma faculdade, uma pós-graduação na Itália, a gente tem contato com a Universidade Italiana. Seja para fazer uma experiência, por exemplo, de 1 mês, 6 meses, um curso específico, por exemplo, uma escola italiana. A gente tem também, praticamente de norte a sul da Itália, a gente tem parceria com várias instituições e escolas italianas. Então, é isso. Você falou da Isso que eu queria dizer. você falou da Itália, Academia Italiana, porque muitas pessoas podem confundir, achar que vocês somente dão um curso de italiano, né? Então, dá para essa live justamente para que as pessoas entendam quão grandioso vocês são, quão complexos vocês estão, né? Porque esse é um grande diferencial de vocês ali. É uma visão bem estratégica que vocês trouxeram. Então, a pessoa entra ali e realmente elas entram no mundo da Itália, elas conseguem entender e abranger tudo, né? Não só a língua, como estar lá, estudar lá também, enfim, são grandes possibilidades que as pessoas têm através. Inclusive, quando os alunos entram na sede da escola, é tudo em italiano. A gente tem, por exemplo, os professores, nós falamos em italiano na escola, entre nós, tem revista, temos uma biblioteca com mais de 300 livros em italiano, temos uma videoteca, pessoas podem pegar filmes italianos, temos revista, é tudo. A televisão que é ligada lá na recepção está na RAI. Então, assim, a gente tenta fazer essa imersão realmente, um pedacinho na Itália, em Campinas, para que as pessoas entrem mesmo na Itália, né? E quando eu fui conhecer, eu achei incrível. E eu até queria que você falasse, assim, detalhes, né, da Itália. Muita gente gosta, mas ainda não teve esse primeiro contato para convidar essas pessoas para virem conhecer quais são as maiores semelhanças entre o Brasil e a Itália, que você já, agora, né, já sabe de tudo do Brasil. Acho que você se especializou nisso. Quais são os detalhes que você poderia dizer aqui para gente, como curiosidade? Semelhança e diferença entre o estilo brasileiro. O brasileiro e o italiano tem mais de semelhante e de diferença, que você fala, não, isso aqui é muito diferente do Brasil. Bom, então vamos lá, tem vários, né? A gente temos tempo. Fala só um de cada, só para a gente ter como uma curiosidade mesmo, Bom, que você está acompanhando. Uma coisa que achei semelhante, bom, é no meu contexto, né? No meu contexto, aquilo que eu vivi aqui é realmente a valorização das relacionamento pessoal. É importante muito para os italianos e também para os brasileiros esse relacionamento com a família, com os amigos. Então, isso é muito importante, né? Ter esse relacionamento, também nos negócios, né? Os negócios na Itália se baseiam também na confiança que você constrói com as pessoas, né? Então, o relacionamento realmente é uma coisa muito semelhante, né, entre Itália e Brasil. Agora, a diferença que eu vejo também assim no âmbito dos negócios, né, e também no pessoal. Bom, eu acredito que a forma dos italianos ser muito mais frontais, muito mais diretos. E os brasileiros têm um estilo mais diplomático, mais indireto, também nas negociações, né? E na vida pessoal, né? Então, assim, eu te conto uma anedota. Por exemplo, tem uma frase no Brasil que eu demorei muito para entender, que é você que sabe. Ah, é? Porque, assim, quando uma pessoa te fala, olha, aonde vamos almoçar? Ah, você que sabe.
Eu não entendi. Eu não entendi, mas por que ele não está falando diretamente aonde? Se ele quer comer italiano, quer comer japonês, quer comer macarrão, carne. Então, esse estilo diplomático para que as pessoas, né, não falar diretamente. Então, essa falar diretamente dos italianos, que é uma maneira cultural de se expressar, às vezes pode ser interpretada por um brasileiro como uma coisa muito rude, mas Uhum, não é. Não entendi. é. Então, o italiano expressa a sua opinião diretamente na sua cara. Não precisa de, olha, talvez. E isso pode ser percebido por um italiano como algo que não é muito claro, que é ambíguo. Então, é ruim para os dois lados Entendi. isso. Então, para o italiano, se ele acha que quer me enganar, não sabe. Então, isso é a maior, acho, diferença no estilo, essa abordagem com as pessoas. Mas eu entendi que agora o brasileiro é para que é uma forma de gentileza do brasileiro, Sim, sim. diplomático, né? Aham. Não ser, não impor a própria opinião. Só que na Itália isso é percebido de maneira ruim, né? Aham, muito bom, muito bom saber disso Então, mesmo. você viu isso também no Sim, exterior? sim, eu vi que eles eram super diretos e tal. Mas para mim, eu fui aprendendo, a gente vai aprendendo a Exato. lidar com tudo, né? E foi bom para mim também, porque eu também era muito, né? Tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? Mas eu acho que a cultura italiana ela tem um tempero diferente, assim. Mas a gente falando aqui da Itália, eu tenho. Eu acho que tem um diferencial, que a gente está aqui falando disso, eu acho que vocês trazem esse diferencial para a gente conseguir enxergar com maior visão aqui, principalmente em Campinas. Quem está aqui, eu vi que eles deixaram o link para quem quiser fazer pré-inscrição para 2026, olha só. Porque eu vi que não tem vaga para esse ano, mas quem quiser fazer essas viagens internacionais, viagens para a Itália, já pode fazer essa pré-inscrição com vocês. Queria que você contasse sobre isso. Fala um pouquinho sobre o que está acontecendo na Itália, assim, dessas possibilidades, principalmente porque o curso de vocês dá essa possibilidade do matrimônio e tudo mais. Como que ficou isso para a academia? Como que vocês estão lidando com isso? Para as pessoas também entenderem. Bom, você acha que está se referindo ao decreto que teve no Isso, é. o decreto 36 de 27 de março, que foi um marco para a comunidade italiana aqui no Brasil, foi um marco assim muito forte, porque esse decreto que seria em português seria uma medida provisória, tá? Não é definitiva, está sendo discutido no parlamento se vai realmente virar lei, ser modificada ou não. Mas o que acontece? Tem uma limitação nas gerações, tá? Conhecimento da cidadania italiana por descendência, tá? Esse decreto-lei ele fala sobre reconhecimento ius sanguinis, então através da descendência. Então isso não impactou assim, até agora a descendência, na reconhecimento da cidadania italiana por casamento, tá? Até hoje, o reconhecimento por casamento é exigido pelo menos 1 ano e meio se você tiver filho com um cidadão ou uma cidadã italiana, ou 3 anos sem filhos, e também a comprovação do conhecimento da língua italiana. Inclusive, né, Rony, só está fazendo A o Rony está nosso fazendo. curso através de uma prova que a gente aplica, a gente é sede internacional, tá? Então, isso, por enquanto, esse decreto de final de março não impactou Não essa passou. parte, né, Perfeito. da naturalização que fala, né, por casamento. Agora, Parte estamos sanguínea. vendo, está impactando por descendência, tá? Eu acredito, não sei, mas assim, algo inteligente que o governo italiano poderia fazer é, por exemplo, não limitar a questão generacional, porque eles estão alegando que as pessoas que estão reconhecendo cidadania por casamento de segunda, terceira, de quarta geração não têm ligação nenhuma com a Itália. Já se perderam os laços afetivos com a Itália. E eles, então, estão limitando até a segunda geração. Mas eu acho, assim, que
algo inteligente, alguma coisa, uma estratégia muito inteligente seria, por exemplo, colocar a exigência da língua italiana, o conhecimento da língua italiana também por ascendência, né? Para quem quer reconhecer por ius sanguinis, por sangue. Porque, como eu disse antes, a língua é um dos maiores veículos de conexão com o país, tá? Então, se eles realmente quisessem, né, retomar essa ponte, essa ligação com a Itália, a língua seria uma solução ideal, né? Então, aprender a língua, porque, como eu disse antes, aprendendo a língua, você aprende a cultura de um país e a enxergar com os olhos daquela cultura. Então, mas vamos ver, está indo em discussão. Sim. Agora, final de maio é o prazo, que são 60 dias, para ver se está modificando. Está tendo muitas manifestações, né, populares aqui, sobretudo no Brasil, que é a maior colônia de italianos fora da Itália. Não de cidadão, mas tem que ter alguma ascendência. Trisha, se eu falasse um número assim, é impressionante. A Itália tem a maior colônia aqui no Brasil, se estima que 30 milhões de brasileiros têm ascendência italiana, são ítalo-brasileiros. 30 milhões é um número gigantesco. E se comparado à atual população da Itália, fica ainda maior. A Itália tem 60 milhões de habitantes. Então, metade da Itália de ítalo-descendente está aqui no Brasil, tá? Então, veja como é grande essa conexão, essa ligação. E eu falo para todos os meus alunos, você que é cidadão, não é exigido ainda a língua italiana por descendência, mas estude a língua italiana, porque é importante você se reconectar com seus ancestrais através da língua. Com certeza, eu acho que é fundamental. Eu quero, assim, parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Até como mulher, a gente está falando Mulheres no Comando, por você estar ali estar à frente, coordenando, mostrando o seu rosto, trazendo a cultura italiana para o Brasil. Para a gente é muito importante. Eu, como mulher, também descendente de italiana, me vejo muito em você. Vejo que você traz muito isso pra gente, me conecta com o meu passado e com os meus ancestrais e traz essa conexão para minha filha também, para o meu futuro, né? E eu acho isso que você continue fazendo esse trabalho, porque é um trabalho muito lindo. Conte com a gente para o que vocês precisarem também. Para encerrar, eu queria que você falasse aqui pra gente, né? Como inspiração, acho que você é uma inspiração para mim, para várias outras mulheres aí à frente disso. Qual conselho você daria para as mulheres que estão nos assistindo? Como estamos falando com mulheres aqui, muitas, né? Que querem empreender, sonham em internacionalizar suas marcas, sonham em se conectar com outras culturas. Mas falando, óbvio, que da Itália, qual conselho você daria para elas? E fazer um convite também para conhecer a academia. Bom, então, vamos lá. Um conselho para as mulheres. Bom, primeiramente, as mulheres empreendedoras, o empreendedorismo feminino, acho que é fundamental em todas as sociedades. Isso não somente porque gera economia, faz girar a economia, cria, né, criação de emprego, mas também porque o empreendedorismo feminino transforma a sociedade. Transforma a sociedade porque traz um novo ponto de vista, por exemplo, né? A partir das mulheres de pequenos, né, negócios até grandes, líderes mundiais, tem um olhar feminino diferente em tomada de decisões, em vários pontos de vista, e também nos relacionamento até com os clientes, né, no contato cotidiano com o colega, com o cliente. Então, esse olhar é muito importante das empreendedoras mulheres, apesar de todos os desafios, né, que a gente tem que enfrentar ainda, né? Como a dupla jornada, a gente já sabe, né, Trisha? Sim, mas é importante a gente, como mulher, nos unirmos e falarmos abertamente sobre isso, porque é tabu ainda, é difícil ainda. A gente tem que fazer tudo isso e continua trabalhando e cuidando da casa e do filho. É chato falar? Sim, mas às vezes é importante a gente... É realista. Inclusive, só fazendo uma pequena parêntese, a peça que a gente trouxe na semana passada... Eu queria muito ter ido. É que a Rana tava dodói. Exatamente disso. Era a mãe e falava de uma
de uma mãe que enfrentava uma dupla jornada de trabalho, com trabalho dentro e fora de casa, e com todos, né, os obstáculos que as mulheres enfrentam. Essa peça, Trisha, foi escrita nos anos 70, 50 anos atrás, e ainda é Sim. atual. Então, isso é só para você entender. Então, assim, o empreendedorismo feminino é importante sim, porque gera emprego, gera economia, gera essa mudança nas relações sociais, tá? Essa pauta do gênero que vem à tona. E também, outra coisa, o empreendedorismo feminino é importante porque gera inspiração, como você falou. Inspira outra mulher. Se ela conseguiu, eu também eu posso. Então, assim, faz com que as mulheres tenham mais confiança em si mesma e decidam também de empreender. Então, é exemplo, né? Então, é isso. O empreendedorismo feminino é isso. É que nossas filhas se vejam na gente, nos Exatamente. vejam como inspiração, que nós conseguimos, que nós não desistimos e que a gente se ajude, porque eu trouxe Mulheres no Comando justamente para isso, para a gente se ajudar, se apoiar, mostrar outras mulheres que também são grandes, que precisam de apoio, não necessariamente precisam de apoio, mas a gente tem que mostrar quem está fazendo, tem que dar a voz para quem está fazendo, né? Faz um convite para as pessoas conhecerem a academia, conta mais um pouquinho, alguma coisa, sei lá, eu sei que tem os cursos, mas tem alguma novidade da academia que você queira contar em primeira mão? Enfim, fica à vontade para chamar as pessoas aqui Bom, para conhecer. então eu faço esse convite oficial. A Academia Italiana Pellegrini está de portas abertas para todo mundo que quer conhecer nosso trabalho. Na sede, na Rua Duque de Caxias 986, perto do Hospital Casa de Saúde, né, que um hospital muito famoso aqui em Campinas, e foi o primeiro Círculo Italiani Uniti, onde foi fundado uma associação italiana dos italianos em 1910. Então, a gente está lá perto, paralela aqui da Ban, então está de portas abertas para receber vocês, um café. E também, caso vocês não morem em Campinas, a gente convida você para fazer uma aula experimental, para conhecer um pouquinho sobre a nossa metodologia, nossos professores. Então, caso você não mora em Campinas, entre em contato com a gente e marque uma aula experimental. E novidade, eu não posso dar muito spoiler, mas assim, nesse âmbito do empreendedorismo feminino, a gente está com um projeto, na Academia Italiana está com um projeto, vai ser no ano que vem, para falar um pouquinho de empreendedoras e mulheres de destaque na sociedade brasileira que tem ascendência italiana. Então, contar um pouquinho da história e mulheres aqui que estão em Campinas, tá? É um projeto grandioso, eu não posso dar mais spoilers, mas a gente quer contar a história de mulheres que se destacam na sociedade brasileira e em vários âmbitos, do empreendedorismo, do ramo imobiliário, na política, na arte, na cultura em geral, que tenham ascendência italiana. Então, que contem um pouquinho dessa trajetória para aqui. Ai, Mas que eu não posso. lindo! Nossa, já tô amando e pode contar comigo aí o que você precisar, que eu quero estar junto com você nessa. Acho que é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser falado, que você seja a porta disso, que você seja a pioneira nisso, que eu acho que você está trazendo muitas coisas legais, abrindo portas para muitas de nós. Eu, como descendente, minha mãe está aqui assistindo a gente, veio através dela ali, então acho que é isso, a gente a se ver e trazer todas essas histórias e nos unirmos e trazendo novidades para o mercado e trazendo união também. Eu acho que isso é muito importante. Então, para quem está aqui, venham conhecer a academia. Eu faço questão, acho que é uma escola sensacional que está fazendo a diferença aqui na nossa família, trazendo o italiano para nós, trazendo o nosso passado. Quem sabe a gente não faz uma viagem juntas? Quero organizar isso com você para o mercado imobiliário, trazer mais essa cultura do design. Eu tô querendo muito fazer isso. A gente está vendo também para fazer um evento lá. Quem sabe a gente não une com a academia também. Eu estou à disposição. Perfeito. Eu gosto das pessoas que gostam daquilo que fazem, porque outro conselho é você faça o que te move, que mexe com você, porque senão já está errado. Comece com algo que você ama. Então eu vejo isso em você, que você ama o seu trabalho. Amo.
Amém. É isso, eu também. Acho que o dinheiro todo é consequência Exato. do nosso trabalho. Então, acho que é isso. Eu tento sempre trazer, mostrar isso para minha filha também. E a gente nos unirmos, é isso. Vamos fazer acontecer. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que vocês estão fazendo aí. Boa sorte, que venham muitas vendas, muitos clientes. Isso eu acho que vocês já têm demais, não tem nem vaga, gente. Graças a Deus que a escola é online e ao vivo, então não tem limite, né? Tem que abrir turma, vamos abrir turma. Sim, Tem turma para abrir agora, né? Em maio. Tem turma sim, para abrir, para quem quiser. estas sim, para a turma de maio. É Mas isso. estamos disputando já. É isso mesmo, já está esgotando. Então, quem quiser entrar na turma de maio para aprender italiano, tirar a certificação também, seja. Porque esse. Só para finalizar agora, esse curso que a pessoa já sai com fazendo a prova é B1, B2, né? Como É que B1. funciona aí? B1, isso. É B1, que é um nível intermediário, que é um nível exigido pelas instituições italianas, pelo governo italiano, para reconhecer a cidadania por casamento. E vocês são os únicos aqui em Campinas Interior que aplica essa prova. Então, além de você fazer o curso com eles, vocês também podem aplicar a prova lá na sede deles aqui em Campinas. Eu Olha que falo que a gente acompanha de mão dada, né? é. Começa da escola de infância, né? Aprendendo italiano, e leva até a sala onde vai fazer a prova. Assim, Muito incrível. Muito incrível. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos fazer mais lives. Esse ano, a gente tem que fazer bastante lives juntas aí, trazendo as novidades para as pessoas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E até a próxima. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. A live vai ficar salva, vou deixar salva lá no Instagram. Vai lá para o Spotify também. Nós temos um canal no Spotify, Mulheres do Comando, e também no nosso canal do YouTube. Então, depois eu mando o link, posto o link para todo mundo, quem perdeu, quem chegou aqui no final, para assistir a live inteira. Obrigada, viu, Hilária? Trisha e buona giornata a tutti. Um Buona bacione. giornata. Um beijo. Tchau. Fica com Deus.